Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre moeda, esse termo tão comumente usado, mas nem sempre muito bem compreendido. Você sabe o que é moeda? Bom, moeda é basicamente um ativo com aceitação geral como meio de troca. Vamos começar entendendo isso que aí fica mais fácil. A gente tem que entender que desde os primórdios das relações de troca, várias coisas já foram usadas como moeda. Tanto é que existia o escambo, depois houve moeda mercadoria, metais preciosos, então várias coisas já foram usadas como moeda. E aí essas coisas que foram usadas como moeda, elas tinham certos inconvenientes. E esses inconvenientes fizeram com que, naturalmente, a coisa fosse evoluindo e a moeda fosse tomando a forma que a gente conhece hoje como dinheiro. E desses inconvenientes dos meios de troca antigos é que vem as três funções que a moeda tem hoje. Então, quais são essas três funções? A primeira delas é, como eu já falei, é um bem de aceitação geral como meio de troca. No escambo, quando há troca de bens um pelo outro, essa aceitação ela é específica, né? Nem todo mundo quer aquilo que a outra pessoa tem para oferecer. Já a moeda, ela é aceita por todo mundo. A outra função da moeda é que ela é uma reserva de valor. Então, isso significa que a moeda ela não se deteriora com o tempo. Eu não estou falando aqui da questão inflacionária, né, da perda de poder de compra. Estou apenas dizendo que se você tem moeda, você vai continuar no longo prazo tendo aquela moeda se você não usar. Ela não se deteriora como é, por exemplo, se você utilizar um bem perecível como meio de troca. Por exemplo, carne. Se você tem carne hoje para trocar por um outro bem, daqui a um ano aquela carne já foi, né? Apodreceu, você não tem mais. Então ela não é uma reserva de valor. A moeda, sim, tem essa função de ser uma reserva de valor. E a última das três funções é que ela é uma unidade de medida. E unidade de medida, basicamente, serve para você poder quantificar grandezas, né? Então você sabe que, por exemplo, R$ 100 é a mesma coisa que 10 vezes R$ 10. R$ 1.000 é igual a 10 vezes R$ 100. Então, por ela ser uma unidade de medida, possibilita que se façam contas com moeda. Outra característica também das moedas de hoje em dia é que elas têm curso forçado. Significa que ela tem uma aceitação obrigatória por lei. Não é permitido não aceitar determinada moeda em determinada economia. E esse fator dela ter curso forçado por lei, aliado ao fato da moeda também não ter mais lastro, como já foi a época onde as moedas tinham lastro em ouro, por exemplo, origina o que a gente chama de moeda fiduciária, ou seja, ela não tem um valor intrínseco, como era na época, por exemplo, de mercadorias, moeda mercadoria. As moedas, como eram mercadorias, tinham um valor intrínseco. Hoje em dia, uma nota de dinheiro não tem um valor intrínseco. Ela vale aquilo ali porque o governo diz que vale, a lei diz que vale. Então, ela é uma moeda fiduciária, baseada na confiança que se tem neste sistema que diz que a moeda vale alguma coisa. E vamos frisar também que a moeda, como a gente conhece hoje em dia, ela tem duas representações. Ela pode ser manual, mesma coisa que física, moeda manual ou moeda física, e também moeda escritural. A moeda manual ou física é aquela moeda criada pelo governo na Casa da Moeda. Então, ou é papel moeda ou é moeda metálica, as moedinhas que a gente usa de metal. E também ela pode ser uma moeda escritural. A moeda escritural ela não existe fisicamente, ela só existe virtualmente, está depositada em instituições financeiras em nome de pessoas, mas ela não existe fisicamente. Essa moeda escritural é basicamente, como eu comentei no último vídeo, aquilo que se conhece por depósito à vista. São os depósitos em conta corrente. Então, quem não assistiu o vídeo, se tiver interesse, no vídeo anterior eu comentei sobre depósito à vista e depósito a prazo. Os depósitos à vista, que são aqueles valores que ficam em instituições financeiras a título de conta corrente, é o que se considera moeda escritural. E já que a moeda escritural é aquela que fica depositada nas instituições financeiras a título de conta corrente, essas instituições financeiras elas detêm o poder de criar moeda. E como é que acontece então o processo de criação de moeda pelas instituições captadoras de depósito à vista? Bom, gente, então vamos mostrar aqui um exemplo bem simples, mas só para a gente entender a ideia por trás da criação de moeda. É lógico que na realidade existem outras nuances, né?
mas esse exemplo é bem ilustrativo para ficar simples entender a ideia. Então, imagine que uma pessoa física normal vai num banco qualquer e deposita R$ 100 que ela tinha em moeda física, vai lá e deposita no banco. Então agora ela tem um depósito em conta corrente de R$ 100, ela tem um saldo de R$ 100 na conta. Imagina que esse banco empresta R$ 100 para uma outra pessoa, essa outra pessoa pega esses R$ 100 e vai numa loja e gasta. E essa loja também vai no banco e deposita aqueles R$ 100 numa conta corrente, na sua conta corrente. Vamos resumir o que aconteceu. Então, no início existia R$ 100 de moeda física e no final, no segundo momento, vai existir R$ 100 na conta corrente do primeiro cliente e R$ 100 na conta corrente da loja. Então, totalizando R$ 200 de moeda escritural, que nesse segundo momento, se não houve saque, é o total de moeda, porque não existe moeda física circulando, certo? Então, quando que o banco criou moeda? Quando ele emprestou aqueles R$ 100 para o segundo cliente. Isso possibilitou com que entrasse, digamos assim, mais R$ 100 na economia para girar a roda, né, da produção e venda de bens e serviços. Então, R$ 100 de moeda física se tornaram R$ 200 de moeda total no final desse processo aqui. E naturalmente, como eu já falei, esse é um exemplo bem simples que serve apenas para ilustrar o processo de criação de moeda, que na realidade existem certas nuances mais complexas. Existe a imagem do depósito compulsório, por exemplo, que é uma parcela desse dinheiro que está depositado em conta corrente que o banco não pode emprestar. Então, digamos que o depósito compulsório, neste exemplo, fosse de 10%. O banco só poderia emprestar 90%. Então, daqueles R$ 100 depositados, ele não poderia emprestar 100, ele poderia emprestar só 90. Até porque, se o banco pudesse emprestar sempre todo o depósito que ele tem lá, essa multiplicação seria infinita. Mas esse depósito compulsório serve para diminuir esse poder de multiplicação da moeda. Esse é um assunto mais técnico que eu vou tratar futuramente, no momento oportuno aqui no canal, quando a gente falar mais profundamente de base monetária, agregados monetários e meios de pagamento. Bom, e sem entrar nas questões mais técnicas assim de política monetária e política de crédito, essas políticas macroeconômicas, já deu para perceber com esse exemplo que uma determinada quantidade de moeda física numa economia possibilita a criação de mais moeda pelas instituições financeiras, sendo sob essa ótica de moeda escritural, moeda não física, né, que fica disponível para os agentes econômicos numa economia. Então eu vou mostrar um relatório do Banco Central que tem os números pertinentes a esse assunto, ou seja, ele traz a nossa quantidade de moeda física e a nossa quantidade de moeda total disponível aqui no Brasil. É um relatório atualizado mensalmente, fica na parte de estatísticas monetárias e de crédito, e eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo para quem quiser acessar esse relatório completo. É bem maior, traz várias tabelas, mas eu vou focar só nessa informação. Vamos dar uma olhada. Então, base monetária aqui, 417 bilhões, né? Esses valores estão em milhões, então 417 bilhões é a base monetária, era a base monetária em 2022, janeiro. Significa que essa é a quantidade de moeda criada pelo governo. Então, moeda criada na Casa da Moeda, basicamente essa é a quantidade de moeda física existente no Brasil, né? E se a gente vier aqui na tabela 30, a gente tem o conceito, essa é a tabela dos meios de pagamento, conceito M1, como eu falei, não vou entrar em tantos detalhes, mas aqui o conceito M1 é o conceito de moeda e o total em janeiro de 2022 era 593 bilhões, né? Também estamos em milhões, então aqui 593 bilhões, ou seja, entre a moeda física e a moeda total disponível no Brasil em janeiro de 2022, tem uma diferença aí de um pouco menos de 180 bilhões de reais. Essa diferença é justamente a moeda criada pelas instituições financeiras que captam depósitos à vista. E nos próximos vídeos, então, nós vamos tratar sobre quais são as espécies de instituições financeiras que podem captar depósitos à vista. Então, se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.